Olá, querido amigo, querida amiga, meus irmãos em Cristo. Seja bem-vindo a mais um Momento com Cristo. A você que já é inscrito do canal, seja bem-vindo a um novo vídeo. A você que ainda não é inscrito, que Deus o abençoe. E se você chegou até aqui, é porque tem uma palavra edificante para mim e para você. Mas se você deseja se inscrever, é só você no YouTube digitar Ronaldo Lemos 42, ativar o sininho, para que você receba todas as notificações aqui do canal. Todos os dias temos um vídeo novo para que possamos nos edificarmos na caminhada. E essa semana é uma semana especial. Essa noite, hoje, segunda-feira, nós vamos começar a leitura das cartas do apóstolo Paulo. Um homem extraordinário, claro, cheio da graça e da misericórdia e da sabedoria de Deus. Afinal de contas, toda honra e toda glória, tudo é para Deus. E Paulo, dessa forma, foi agraciado por Deus e através do Espírito Santo de Deus. Ele pregou de forma brilhante e conquistou muitos horizontes e instituiu várias igrejas ao redor do mundo com o poder do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, você já deve conhecer a história dele. Ele era um homem que, aos 28 anos de idade, em perseguição à igreja do Senhor Jesus, a nossa igreja, a igreja de Cristo, ele teve uma visão a caminho de Damasco. E a partir de aí, a sua vida mudou. Era um homem muito inteligente, que cursou as melhores universidades da época, os melhores centros de ensino, um homem que acreditava na sua doutrina, frequentador de uma seita religiosa, e ele era tecelão. Mas ao que narra a história, Paulo estava estudando, se preparando para assumir o cargo de rabino em uma igreja, em uma sinagoga. Pois bem, Saulo, que era Saulo e depois se tornou Paulo, foi um dos precursores, um dos homens que trouxe a organização da Igreja de Cristo, bem como um novo fervor. É certo que os discípulos conviveram com o Senhor Jesus, abraçaram, apalparam Jesus, sendo carne e sendo osso. O apóstolo Paulo, por sua vez, viu Jesus em visão e dessa vez em Damasco, teve outras vezes inclusive, mas de fato Paulo não conviveu com o Senhor Jesus. Mas o seu ministério é brilhante e tem inspirado pessoas e levado pessoas a encontrar Cristo em todo o planeta. Vamos então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo, capítulo 15. Vamos ler do versículo 9 até o 19, são 10 versículos. A palavra diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Uma das mais brilhantes cartas deste homem que vem nos confrontar acerca da fé. Se você pegar todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver esse relato inteiro. Os homens da igreja de Coríntios, apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta de 56 depois de Cristo, e a cidade que ele escreveu se encontrava em Éfeso, uma cidade que depois ele escreveu várias cartas também, outras cartas. Porém, a igreja de Corinto estava com uma certa dissensão. Pode ser que teria algum saduceu no meio, aqueles homens que não acreditavam na ressurreição,
tampouco no juízo final. Ou simplesmente eles esfriaram na fé, a ponto de não mais acreditar na ressurreição. Existem dois pontos muito curiosos nesses versículos que nós lemos. E um deles, o apóstolo Paulo fala que trabalhou mais do que os outros para edificar aquela igreja e para que o evangelho fosse pregado e que a verdade do Senhor fosse disseminada e fosse espalhada naquele lugar. Todavia, Paulo, ao passo de que fala isso, ele se contrai. Ele diz que tudo isso que ele fez foi graças à graça de Deus. Observa que Paulo se coloca aqui como uma pessoa indigna, completamente indigna. O conhecimento que Paulo tinha, a sabedoria que Paulo tinha, não foi a ciência humana que deu, tampouco foi professores universitários que o capacitou, mas foi o próprio Espírito de Deus. O Senhor Jesus capacitou Paulo para ser profeta, luz para aquele povo. Meus irmãos, Paulo se considera um miserável pecador e um homem indigno. Mas afinal de contas, o que é ser um ser humano digno? Na nossa sociedade, dignidade diz respeito a um bom testemunho na sociedade, um homem que é idôneo, um homem que tem morada fixa, que tem emprego fixo, que tem bom relacionamento na sociedade, família bem estruturada, um ciclo de amizade saudável, ou às vezes se requer até mesmo poder aquisitivo para incluir nesse tal termo de dignidade no contexto humano, no contexto material. Paulo era tudo isso e muito mais. Paulo estava em ascensão na sua seita. Ele, como estudou nas melhores escolas, escola inclusive de Salomão, aquelas escolas mais renomadas da época, ele era um homem que iria ser um rabino, tinha um conhecimento fora da média e era totalmente considerado e respeitado. Ainda assim, ele olhou para si e falou: sou indigno. Quando nós falamos para alguém que a pessoa vive com dignidade ou tem dignidade, essa dignidade se limita das nuvens para baixo. Porque para mim ter dignidade aqui na terra, é só seguir as leis dos homens, que é completamente maligna e completamente destrutiva. Porém, o termo dignidade aqui que Paulo fala, ele se refere à santidade e ao espiritual de Deus. O quanto devemos estar limpos, o quanto devemos ser bons o suficiente para nos titularmos dignos para Deus. Quem de fato é digno para Deus? O mesmo Paulo, em outras ocasiões, fala que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E dessa forma somos indignos. De fato, se formos por essa linha, digno mesmo só o Senhor Jesus, que veio, se fez homem, o próprio Deus, e fez o seu ministério com todo louvor, sem pecar em nenhuma das instâncias. Meu querido irmão e minha querida irmã, a dignidade que Paulo nos sugere não está sujeita à lei humana. A dignidade que Paulo fala aqui, o qual ele não é digno, é justamente ser digno diante de Deus. É certo que temos que dar um bom testemunho, temos que andar uma vida que condiz com um servo de Deus, honrando seus compromissos, sendo fiel, sendo um bom patrão, um bom funcionário, um bom irmão, um bom filho, um bom vizinho, um bom colega de trabalho ou de sala de aula. Isso nos faz uma pessoa de bom caráter, de boa índole e que vai resplandecer futuramente um ser humano digno de suas ações e da sua vivência. Mas ser digno diante de Deus vai bem além disso. Tem um outro ponto muito curioso aqui. No finalzinho, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma vez eu vi um pôster no Facebook,
A gente tem a página lá, que eu convido você também a seguir, Momento com Cristo, @Momento com Cristo. E eu vi um personagem de desenho infantil triste, e eu vi uma série de comentários, diversos comentários, cada um mais triste do que o outro. As pessoas falando de suas próprias vidas, que não consegue dormir, que não consegue mais nada, que está infeliz, que não sabe mais o que vai ser, diversos relatos tristes de se ver. Jesus, ele veio dar um sentido à nossa vida. Em Isaías 53, a palavra fala que todos nós estávamos perdidos como ovelhas fora do aprisco. Se não for para viver e acreditar que tem uma vida eterna, de que adianta esse momento? De que adianta eu estar falando com você de um homem, Deus, que veio nos resgatar e nos garantir uma vida eterna, viver para sempre? De nada valeria. A ideia dos saduceus é que não existia a ressurreição. O povo já foi extinto, essa política religiosa. No entanto, nós acreditamos em Jesus. Paulo, ele largou tudo para trás. Se você ler do começo ao fim, se você vê alguma coisa que Paulo pediu para Cristo, eu digo para você que só foi uma coisa, que Jesus tirasse o espinho de sua carne. Paulo não teve nada de Deus, nada, a não ser tudo, a não ser a sua graça. Paulo não teve uma cura. É estranho, mas Paulo não teve a cura. Paulo não teve um carro, uma casa. Paulo, depois que ele começou o ministério com Cristo aos 28 anos de idade, que se estendeu a 67 anos de idade, quase 40 anos de ministério, Paulo não teve luxo, ele não teve nada, porque ele descobriu a razão, o sentido. Que você, se você estiver triste, meu irmão, minha irmã, que você nessa noite descubra o sentido. O sentido é Jesus. A nossa expectativa de vida é muito pequena. Se me falha a memória, está em 79 anos aqui no Brasil, no Mercosul. Daqui a pouco essa geração passa e vem outra, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Mas uma coisa asseguro para você, haverá sim a ressurreição dos mortos. E muitos de nós estaremos vivos quando isso acontecer. Talvez as criancinhas, talvez seja amanhã, não sei. Mas Jesus vai voltar. E aqueles que morreram em Cristo não vão perecer. Eles vão ser revestidos com corpos incorruptíveis. Eles vão encontrar Jesus, assim como os que estiverem vivos, crendo de que Jesus nos dará a vida eterna. Que Deus possa dar um sentido na sua vida. Não desanime, não se entrega. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. É certo que para as pessoas que escolheram se entregar e crer, vai se afunilando, mas ainda assim a nossa torcida é para que você não se renda e não se venda e não se entregue. Seja forte. Jesus existe, a vida eterna existe, vai haver salvação, há esperança no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse irmão, por essa irmã que está orando comigo. Abençoe suas vidas, as suas famílias, Senhor. Aos que estão frios, aos que estão desanimados, Senhor, tem misericórdia, fortalece, lhes dê um renovo, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que foi o Senhor quem veio, que o Senhor irá voltar, irá trazer o galardão, e nós iremos viver eternamente com o Senhor. Abençoe a vida desse irmão e dessa irmã, que eles tenham uma noite abençoada de paz e uma semana produtiva e de vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, a sua vida, e até o próximo encontro.